A medida provisória posteriormente convertida em lei, ela reduziu o patamar de proteção ambiental sem o respeito ao devido processo legislativo. O ex-presidente vai ficar separado dos demais presos, sem risco à integridade moral ou física dele. Acusados pela morte da travesti Dandara no ano passado em Fortaleza, são condenados a penas que variam de 14 a 21 anos de prisão. É exaustante você sofrer bullying todos os dias, não era todos os dias, mas a pessoa ficava falando aquilo dela. E eu sabia que não era só eu que sofria. Amar mais a vida, querer ajudar as pessoas, estar perto de quem a gente gosta. Até de quem a gente não gosta, a gente tem mais paciência quando sai aqui do lago. Olá, boa tarde. Boa tarde. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a redução de áreas de proteção ambiental por meio de medida provisória. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a medida provisória 558 de 2012. A MP fala sobre alteração nos limites dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, das florestas nacionais de Itaituba I e Itaituba II e do Crepori e da área de proteção ambiental do Tapajós. O ministro Alexandre de Moraes, em voto vista, seguiu a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e considerou inconstitucional a medida provisória. Os demais ministros também seguiram esse entendimento. A medida provisória posteriormente convertida em lei, ela reduziu o patamar de proteção ambiental pela desafetação de grandes áreas em espaços territoriais protegidos, sem o respeito ao devido processo legislativo exigido pelo 225, inclusive audiências públicas, a análise do impacto ambiental. A supressão ou redução de uma unidade de conservação ambiental, como regra geral, não constituirá providência de urgência capaz de preencher os requisitos do caput do artigo 62 da Constituição. É possível, em tese e por exceção, que o Poder Executivo seja capaz de superar o ônus argumentativo da demonstração da urgência. Mas o plenário decidiu que não há como declarar a nulidade da medida questionada, já que a lei foi publicada e no local funciona uma hidrelétrica. O plenário também começou a decidir uma ação que questiona a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas quando atuarem em área de fronteira ou por determinação da Justiça Eleitoral. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou que não há inconstitucionalidade na norma. Cumpre a este tribunal definir-se a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, no patrulhamento de áreas de fronteira e, quando requisitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve ser considerada atividade propriamente militar. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Outros temas também vão retornar à pauta, como a possibilidade de usar telemarketing nas eleições e a exigência de aviso prévio para manifestação em locais públicos. Ex-presidente Lula tem até às 5 horas da tarde de hoje para se entregar à Polícia Federal. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde. Pois é, agora há pouco, um pedido de habeas corpus protocolado por um estudante de direito no Superior Tribunal de Justiça foi negado pelo ministro Félix Fischer, que é o relator das ações da Operação Lava Jato na Corte. Hoje de manhã, a defesa do ex-presidente também recorreu à STJ, mas esse pedido ainda não foi julgado. Os advogados de Lula também protocolaram no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas uma medida
medida cautelar, com pedido de liminar, para que o governo brasileiro impeça a prisão do ex-presidente até que todos os recursos jurídicos sejam esgotados. Como você mesmo disse, Rafa, no fim da tarde de ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou o juiz federal Sérgio Moro a determinar a prisão do ex-presidente. Ele tem até às 5 horas da tarde de hoje para se apresentar à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Vamos ver na reportagem. A medida foi tomada após decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. De acordo com o documento expedido pela 8ª turma do TRF4, os recursos foram esgotados e, por isso, deve ser dado cumprimento à determinação de execução da pena, devidamente fundamentada e decidida. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão na ação penal do triplex do Guarujá na Operação Lava Jato. Na ordem de prisão, Sérgio Moro vetou o uso de algemas em qualquer hipótese. Uma sala foi preparada na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o início do cumprimento da pena. O ex-presidente vai ficar separado dos demais presos, sem risco à integridade moral ou física dele. Agora, olha só, Evelyn, o Supremo também recebeu um pedido de habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. Exatamente, Rafa. Esse habeas corpus ele não tem relação nenhuma com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio determinou a redistribuição desse pedido hoje. Agora, Evelyn, vamos continuar falando de Lava Jato. A Polícia Federal hoje prendeu um ex-diretor da Dersa em São Paulo, Evelyn. Isso mesmo, Rafa. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso em casa hoje de manhã. Está no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, ele era o operador do PSDB no governo paulista e teria comandado um esquema de desvio de verbas públicas em obras na capital de São Paulo. O advogado do presidente da Dersa disse que ainda não sabe qual é o motivo dessa prisão. É com vocês no estúdio. Obrigada, Evelyn, por todas as informações. Agora é com você, Cadu. Ok, Rafa. Quem vai se candidatar a um cargo nas eleições de 2018 deve ficar atento. Amanhã é o último dia para a filiação partidária. Os candidatos têm até o dia 7 de abril, 6 meses antes das eleições, para comprovar o domicílio eleitoral na região na qual desejam concorrer a um cargo público. A data está determinada na legislação. E tem mais. O candidato tem até o dia 7 para se filiar a um partido político e a filiação deve estar aceita pelo partido. A filiação ela é comprovada diretamente ao partido, né? Você apresenta esse pedido de filiação partidária a esse partido político e o partido político ele vai analisar se estiver tudo ok, vai ser deferida, né, essa filiação partidária nos termos do estatuto desse partido político. E aí ele emite realmente um documento para que você comprove essa filiação partidária. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais cassou todos os votos recebidos por uma coligação em 2016 na cidade de Conselheiro da Pena. A coligação apresentou candidaturas falsas de mulheres para cumprir a cota de gênero. A lei eleitoral exige que 30% dos candidatos apresentados por partidos ou coligações sejam mulheres. Para registrar as candidaturas, o partido precisa comprovar que cumpriu a cota de gêneros. No caso da coligação PROS-PR, foram feitos falsos registros de 7 candidatas. Elas não fizeram campanha, não tiveram gastos para promover a candidatura, 4 delas tiveram nenhum voto, outra apenas 1. O Ministério Público Eleitoral entrou com ações para investigar fraudes na inscrição das candidatas. E o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais anulou todos os votos recebidos pela coligação nas eleições municipais de 2016, o que resultou na cassação de 2 vereadores eleitos e também do diploma de 12 suplentes. A decisão prevê ainda a inegibilidade do candidato responsável pelas candidaturas fictícias por 8 anos. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Tribunal do Júri condena 5 acusados pela morte da travesti Dandara dos Santos. Acusados pela morte da travesti Dandara no ano passado em Fortaleza, são condenados a penas que variam de 14 a 21 anos de prisão.
Tribunal do Júri de Fortaleza condena 5 acusados pela morte da travesti Dandara dos Santos. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Aline Barcelos. Aline, conta pra gente os detalhes desse caso. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. 5 dos 8 acusados pela morte da travesti Dandara dos Santos foram condenados durante o julgamento que ocorreu na madrugada desta sexta-feira. As penas foram individualizadas de acordo com a participação de cada um no crime e variam de 14 a 21 anos de prisão. Dandara foi agredida com socos, chutes, pauladas e pedradas em fevereiro do ano passado em Fortaleza. Os acusados responderam por homicídio triplamente qualificado, sem chance de defesa à vítima por motivo torpe e tortura. Eles também vão... um dos acusados, enquanto o crime era praticado, ele filmou todas essas cenas do crime e disponibilizou as imagens em redes sociais. Eles confessaram a participação na agressão de Dandara, mas negaram que tivessem a intenção de matar a vítima. Voltamos ao estúdio. Ok, Aline, obrigada. E policiais civis estão cumprindo 50 mandados de prisão de suspeitos de envolvimento com a venda de drogas e roubos em 3 favelas da zona norte do Rio de Janeiro. A investigação contou com vídeos gravados em bocas de fumo e fotos publicadas em redes sociais em que suspeitos ostentavam armas. Segundo a Polícia Civil, além de coibir o tráfico de drogas nas comunidades, a operação tem o objetivo de prender autores de roubo de cargas, residências, veículos e estabelecimentos comerciais. Cadu. Rafaela, a prática do bullying é crescente e preocupante. Atualmente, o Brasil é um dos 18 países em que crianças e jovens mais sofrem com o problema. O levantamento é da Organização das Nações Unidas. Ser magra tornou-se um problema para Ana desde os primeiros anos na escola. Faziam piadinhas comigo, me chamavam de magra, que eu demorava um pouco para aprender, lerda. E esses apelidinhos meio chatos, me chamavam de estranha, me excluíam das rodinhas, de todos os passeios. Tudo isso eles não gostavam que eu estivesse. A estudante de 12 anos conta que teve que mudar de colégio e fazer um acompanhamento psicológico para superar o trauma. No final do ano passado que o pessoal não gostava de mim de jeito nenhum, só que no começo desse ano agora está sendo bem melhor. Lívia também sofreu muito com os apelidos depreciativos por ser a mais baixa da turma. Eu, descarregava aquela carga, porque é exaustante você sofrer bullying todos os dias, não era todos os dias, mas a pessoa ficava falando aquilo dela. E eu sabia que não era só eu que sofria, eram outras pessoas também. A taxa de bullying no Brasil é considerada alta e preocupa. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas aponta que o Brasil está entre os 18 países do mundo em que crianças e adolescentes mais sofrem com esse tipo de violência. Esta psicóloga explica que o bullying pode gerar traumas para o resto da vida. Ele causa consequência no desenvolvimento social, né? Ele no comportamento da criança, do adolescente, né? Que leva ao isolamento social, ao abandono escolar, né? A dificuldade de aprendizagem. São consequências para o resto da vida. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Kelly Marques. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Obrigada, Kelly. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Doutora, antes de mais nada, a própria conceituação do que é bullying, inclusive há um certo grau de subjetividade, como inclusive tantos temas que nós abordamos aqui na TV, particularmente relacionados ao direito penal, como é que pode ser caracterizada a situação de bullying? O bullying ele se caracteriza a partir do momento que há uma agressão física ou moral, né? E daí também parte das questões psíquicas também, né? Então, houve uma agressão física, psicológica, a partir do momento que tem aquelas brincadeiras que feriu a honra de quem está passando por aquela situação, já ocorre o bullying. Agora, a gente tem uma lei específica de combate ao bullying, né? Foi um avanço? Isso foi um avanço. Essa lei ela veio em 2015, que é a Lei 3.815, que ela trata especificamente do bullying.
Agora, também há outros dispositivos legais que podem ser utilizados nos processos, como a própria Constituição. Exato, a Constituição, lá no parágrafo 5º, no inciso 10, trata dessa questão, né? E não especificamente da questão do bullying, mas a partir do momento que quem tem a sua honra ferida tem direito a ser ressarcido por isso, né? E tem também o Código Civil, que trata disso, e com relação também ao dever de indenizar, quando quem pratica, né? Quem que vai indenizar, aí essa questão ela tem toda uma discussão. Agora, o bullying ele é praticado geralmente por crianças, né? Então, menores de 16 anos são incapazes. Quem é que responde, então? Quem responde, no caso, sendo no ambiente fora da escola, quem responde são os pais, né? De acordo com o Código Civil, a criança ela não pode ser responsabilizada, ela não pode ser responsabilizada por seus atos. Então, quem vai responder são os responsáveis legais. Agora, e no caso de quando a situação acontece dentro do colégio, por exemplo? Quando ocorre dentro da escola, a escola ela vai responder, mas quando há uma omissão. Se a escola foi informada e ela se omitiu, ela não teve o cuidado de cessar aquele tipo de agressão, tudo aquilo que está acontecendo, daí ela passa a ser responsabilizada. Agora, quem sofreu bullying, como proceder, o que fazer, quem deve procurar? Porque caracterizar o bullying também deve ser difícil, né, Cadu? Porque como você vai comprovar isso, né? Quais são as provas, testemunhas, né? Como é que se dá isso? Exato. Geralmente, como nós falamos, isso ocorre mais no ambiente escolar. Então, procurar as autoridades da escola, diretores, geralmente tem um núcleo específico para isso, um núcleo psicológico. Procurar os pais também, porque daí a escola vai tomar uma providência no sentido de fazer uma reunião e de ser informada para acessar essas questões. E daí vem provas testemunhais, e às vezes até acontece de forma documental também, quando isso é feito através de internet, né? Por isso que é fundamental essa parceria. Eu sou mãe também, né? Então meus filhos não sofrem bullying, pelo menos que eu saiba, né? Mas é fundamental essa parceria entre escola e família para coibir o bullying? Fundamental. Quando há essa parceria entre a escola e a família, geralmente o que ocorre é isso mesmo, a coibição do ato. Agora, é uma situação bastante delicada, porque envolve inclusive a psicologia, até mesmo dos eventuais agressores. Existe alguma orientação legal nesse sentido? Os juizados têm tido orientações no sentido de fazer até uma conciliação entre as famílias para se verificar as situações de fato? Hoje em dia, nas ações processuais, já há, né, essa conciliação, essa preocupação, né? Então é feito sim uma conversa antes, sempre tem uma mediação, sempre ocorre. Ok, doutora Kelly, muito obrigada pela participação aqui conosco, até a próxima. Obrigada, boa tarde. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, fazendo a diferença, como o remo, o esporte, é capaz de resgatar a autoestima de mulheres que tiveram, olha só, câncer de mama. Amar mais a vida, querer ajudar as pessoas, estar perto de quem a gente gosta, até de quem a gente não gosta, a gente tem mais paciência quando sai aqui do lago. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, divulgou nota de pesar em que lamenta a morte do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert José Almeida Carneiro. Em nome pessoal e do Supremo Tribunal Federal, a presidente presta solidariedade à família. O desembargador morreu ontem à noite vítima de câncer. O velório será realizado até às 3 horas da tarde no plenário do Tribunal Mineiro, em Belo Horizonte. Desembargador desde 2009, Herbert Carneiro era presidente do Tribunal de Justiça desde julho de 2016. Superior Tribunal de Justiça suspende todas as ações que discutiam a necessidade de perícia em arma de fogo para aumento da pena em crime de roubo.
A terceira sessão do STJ decidiu suspender em todo o território nacional as ações que discutem a necessidade da apreensão e perícia de arma de fogo para aumento de pena, depois de determinar a afetação de 2 recursos especiais sobre o assunto para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. Pelo Código de Processo Civil, quando ocorre a afetação de um recurso repetitivo, o relator, que neste caso é o ministro Sebastião Reis Júnior, deve determinar a suspensão de todos os processos em tramitação no país, seja individuais ou coletivos, que discutem o mesmo tema. Isso não impede o surgimento de novos processos, apenas evita decisões conflitantes sobre uma questão que já está sob análise nos tribunais superiores e agiliza o julgamento dos processos com o mesmo tema. Ao propor a afetação, o relator destacou que o assunto já está pacificado na terceira sessão, que em 2010 decidiu que é dispensável a apreensão e perícia de arma de fogo para a aplicação de aumento de pena, desde que sua utilização possa ser comprovada por outros meios. O julgamento como repetitivo serve de orientação para todos os tribunais estaduais e federais do país, pois não caberá recurso contra a decisão que adotar entendimento fixado em repetitivo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido de tutela provisória da defesa do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e da vice-governadora Cláudia Leles, contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em março, o plenário do TSE cassou os mandatos dos 2 políticos por considerar que houve uso de recursos ilegais durante a campanha da chapa ao governo do Estado em 2014. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado já havia marcado eleições suplementares para o dia 3 de junho. A decisão do ministro Gilmar Mendes suspende a execução do cumprimento do acórdão do TSE até o julgamento dos embargos de declaração. O ministro pede ainda que o processo seja analisado pelo plenário do Supremo. Agora, mudando de assunto, domingo é Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o esporte sempre foi um importante aliado no combate às doenças. No caso do projeto Canomama, que ajuda mulheres que tiveram câncer de mama, a prática do remo faz a diferença. É o que garantem especialistas e também Larissa Lima, que trouxe o projeto para Brasília. Nós estamos em um clube aqui em Brasília para apresentar o projeto Canomama. A proposta surgiu 20 anos atrás lá no Canadá e em 2015 chegou aqui ao Brasil para atender mulheres que tiveram câncer de mama e foram mastectomizadas. A gente está aqui com a Larissa, né? Está com 45 anos e aos 41 descobriu o câncer, né, Larissa? Isso foi. E aí, como é que, de lá para cá, o que mudou na tua vida? Por que entrar para esse projeto e participar da canoagem? Porque ela acaba prevenindo outros cânceres e ela previne também uma consequência natural da mastectomia, que é o linfedema, que é o inchaço do membro onde foi feita a retirada da mama e do conjunto de linfonodos. Então, além de melhorar questões sociais e psicológicas, né? A gente aumenta a nossa autoestima, a gente cria um conjunto de atividades sociais, a gente começa a trabalhar em equipe. Antes de entrar na água, a mulherada se prepara para as remadas. Respiram fundo. Esse é um momento de muita concentração. Dentro da canoa é hora de mostrar habilidade. O esporte exige força e, segundo especialistas, melhora o sistema imunológico, fortalece a musculatura, previne a depressão e aumenta a disposição. E disposição é o que a gente mais vê por aqui. O projeto, pioneiro no Brasil, é totalmente voluntário e vem transformando a vida dessas mulheres. Algumas, inclusive, se tornaram atletas de canoagem depois que passaram pelo Canomama e estão competindo em Brasília e outros estados. Quem adotou o esporte para ter uma vida mais saudável está satisfeita. Uma energia muito positiva que a gente sai daqui. Cheio de amar mais a vida, querer ajudar as pessoas, estar perto de quem a gente gosta. Até de quem a gente não gosta, a gente tem mais paciência quando sai aqui do lago. No projeto Canomama não é preciso pagar nenhuma mensalidade. Tudo aqui é de graça. Os caiaques são cedidos por um clube e quando é necessário viajar para participar de competições, as mulheres contam com doações e ações beneficentes.
O projeto tem 4 profissionais da área da saúde que se candidataram como voluntários e que vêm até aqui para prestar apoio para essas mulheres. A Sabrina é enfermeira e está aqui desde 2015, né, desde o início desse projeto aqui no Brasil, ajudando as tuas pacientes também na canoagem. Exatamente. No começo, a grande parte delas fazia tratamento comigo na clínica e eu tinha muito receio de como elas iam se comportar dentro da canoa. Eu falei, não, eu preciso estar perto delas, porque se alguma coisa acontecer, eu vou estar ali para poder socorrer. Então, fui ficando mais perto delas, acompanhando o projeto, as remadas delas, os projetos que elas faziam realmente, não só para essa canoamama, mas a remada de forma geral aqui em Brasília. E a gente foi acompanhando elas até hoje. Isso já vai para 2 anos. Quando foi ano passado, surgiu a oportunidade de estar remando com elas também. Então hoje a gente consegue sentir na pele também o que elas estão passando ali dentro da canoa. Nádia, vocês estavam me explicando aqui que vocês cedem uma parte do tempo de vocês para ajudar essas mulheres, mas que vocês ganham mais do que o serviço que vocês estão prestando para elas. Por quê? Com certeza, eu acho que o contato que a gente tem com elas e a experiência que elas passam para a gente, isso vale muito mais do que o trabalho, a parte financeira que a gente recebe. E a experiência que elas passam para a gente consegue passar para as próximas pacientes que chegam com os mesmos relatos e queixas. E usá-las também como exemplos de superação para as pacientes que chegam todos os dias para a gente. Tá doente, vai passar pelaquela fase ruim de quimioterapia, né, de radioterapia, de você perder a mama, mas a vida continua, então você não pode desistir. Rafaela, nos anos 80 existia uma campanha que ficou famosa chamada Mexa-se, e é exatamente isso. Mexa o corpo que a mente acompanha. Esse trabalho é interessante, inclusive sob o ponto de vista até do desenvolvimento do trabalho em equipe nesse tipo de atividade. E um esporte desse no lago, né? Sempre muito agradável, paisagem bonita e todo mundo no mesmo barco, literalmente. Literalmente. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande para a gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 6199-260-6116. E o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. E hoje nós ficamos por aqui. E lembrando que você também pode acompanhar a gente pelo site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela audiência, um ótimo fim de semana, até segunda. Até segunda.